Ceará de todos aqui no nosso canal do YouTube, que você, graças a Deus, já está compartilhando, já está avisando para todos os amigos, porque já são mais de 50 mil pessoas alcançadas no nosso último programa. Então, continue avisando, compartilhando, porque aqui somos todos alvinegros, só queremos o bem do nosso clube. Já mandando um abraço no começo do programa para o nosso cinegrafista, o Winston, também para o Efraim, para o Dr. Paulo Vasconcelos e toda a equipe da Ciência do Povo, que tem esses estúdios maravilhosos, que cedem para que nós, toda quarta-feira, possamos fazer o nosso programa Ceará de Todos. E é isso aí, vamos logo começar falando logo 16ª rodada da segunda divisão 2016. O Atlético de Goiás ontem, dentro de casa, atenção, perdeu por 2-1 para o mediano time do Londrina. E aí foi muito bom esse resultado para o Ceará Sporting Clube. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a classificação. E ontem houve também uma outra partida. O Paraná empatou com o Paysandu lá em Curitiba por 0-0. Também um bom resultado para o Ceará Sporting Clube. Eu já vou pedir boa tarde dos meus companheiros aqui ao meu lado, mas deixa eu completar aqui a rodada que vai acontecer na sexta e também no sábado, complemento. O CRB, que tem 28 pontos, vai enfrentar o Tupi. Eu vou começar logo aqui, vou quebrar aqui o nosso padrão. Nilo, boa tarde, Nilo, prazer estar aqui ao seu lado. Eu queria começar aqui com você. O Atlético perdeu em casa para o Londrina, o Paraná empatou com o Paysandu e CRB, que tem 28 pontos, vai enfrentar o Tupi, que tem 12. Boa tarde. Boa tarde, Ayrton, Braná, turma que está aqui no estúdio. Boa tarde a todos, torcida alvinegra principalmente. Aí, ontem, né, você citou aí 2 resultados importantes, né, para a tabela, digamos assim, né? Para a gente ver que não só acontece, não acontece só dificuldade para o Ceará, né? E muita gente quase acabava, o Ceará quase acabava depois daquela derrota para o Tupi. É verdade, por isso que precisa manter a tranquilidade na Série B. É uma competição muito difícil, a gente vê a regularidade. Você falou em Londrina, que é um time mediano, já está na 6ª colocação, né? Sim. Eu acredito ainda que outros times ainda vão criar gás durante essa competição. Perfeito. Cristóvão, um prazer também mais uma vez aqui. E outros jogos, Cristóvão. Avaí tem 19 pontos, vai enfrentar o Oeste, que também tem 19. O Oeste que você, no dia desse, bichinho, vou dar um carão nele aqui no ar. No dia desse, dizendo, se o Fernando Diniz fosse o treinador do Ceará, o Ceará ia ser campeão. Olha aí o teu Oeste, olha o teu Fernando Diniz. O treinador de um time aqui da Série C que também foi elogiado, viu? Por esse aqui, imprensa, né? A imprensa, não, a imprensa e a própria torcida, que já endeusava o cara como um dos maiores treinadores do Brasil, hoje já estão com o pé atrás. É uma prova que futebol, eu estou só te insultando, eu estou falando de uma forma geral. Futebol, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita atenção no que você vai dizer, porque é muito dinâmico, as coisas mudam muito. E aí, se você se apegar só no resultado, só em dois resultados, você corre um sério risco de queimar a língua. Cristóvão, Avaí pega o Oeste, Sampaio Corrêa pega o Bahia, Sampaio Corrêa tem 10 pontos, pega o Bahia, que tem 20. Brasil de Pelotas tem 22 pontos, pega o Vila Nova, que tem 20. Analisa esses 3 jogos. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, meu querido. Obrigado aí, prazer Nilo, e prazer os ouvintes, não, agora são os telespectadores aí do programa. É verdade. Bom, Avaí contra o Oeste, eu acho que o Avaí está uma leve ascensão aí. Eu acho que está começando a crescer na competição e o Oeste realmente para mim é a decepção mesmo do campeonato. Mas eu vi o jogo do Oeste, assim, na televisão, eu vi o Fernando Diniz, que eu achava que realmente ele é um grande treinador. Só que na beira do campo, amigo, ele fica 90 minutos xingando os jogadores. Eu acho que ali tem uma coisa errada. Será que ele não está com bebida? Ou então, na realidade, ele não tem um elenco que ele tinha no Audax, então ele fica, entendeu, chateado de ver que ele não anda para frente. Então é um jogo perigoso para o Oeste, porque o Avaí está crescendo. A Avaí, jogando em casa, deve ganhar o jogo do crescimento, e o Oeste que perder em casa pelo Bragantino na última rodada, realmente ele está na descida e é perigoso porque nessa hora o Oeste pode se encontrar na zona de rebaixamento. Bahia, a gente já falou muito sobre o Bahia, né? Eu acho que o Bahia está com os probleminhas, mas é o Bahia ainda, entendeu? É um grande treinador que chegou, e o Sampaio, infelizmente, que está lá embaixo. Pode ser que o Sampaio, de repente, se reavise. Brasil tem 22 pontos, Vila Nova tem 20. Vila Nova que está... Empatezinho aqui, eu acho que o empate, né? Talvez Vila Nova que está crescendo também nesse campeonato, que está reagindo. Goiás joga com o Náutico, Goiás tem 15 pontos, Náutico tem 21. Melhor resultado para o Ceará, um empate ou uma vitória do Goiás? Um empate porque seguraria os dois, né? O Náutico é uma decepção, né? Agora o Goiás é um time que começou a competição
prometendo, mas ainda não engrenou. Mas um empate é bom porque são 2 times de chegada. Seria bom ficar ali por baixo mesmo. Luverdense tem 21 pontos, Vasco tem 31 pontos. Melhor para o Ceará aí uma vitória da Luverdense? Ou você é daquela corrente que diz, não, o Vasco já subiu, vamos torcer por todas as vitórias do Vasco? Na realidade, o Luverdense está encostando naquele grupo lá que está na entrada do G4. O ideal seria o quê? Que o Vasco ganhasse, porque a gente diz, não, o Vasco vai disparar e vai subir para a Série A. Mas o Vasco também tem os probleminhas deles. O ideal seria o quê? O empate para segurar o Luverdense abaixo e para não deixar o Vasco escapar, porque de repente, meu amigo, esse Vasco tem essas coisas que... Como eu quero muito, eu quero ser campeão, tem que ser um eu empate. vou torcer contra o Vasco, porque eu quero a primeira colocação. Bragantino tem 14, Joinville tem 14, vou nem perguntar a vocês, que aí é um empate, aqui não mexe muito. E o último jogo, Ceará tem 27 pontos, Criciúma tem 23 pontos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse jogo. Daqui a pouco também nós vamos falar bastante sobre o jogo de hoje. Atenção, programa ao vivo. Olha, 12 horas e 7 minutos. Programa ao vivo, Ceará e todos, pelo nosso canal YouTube. Hoje tem Ceará contra o Botafogo da Paraíba, lá na Campina Grande, né, esse jogo? Não, João Pessoa. João Pessoa, né? João Pessoa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí. 13 que é de Campina Grande. Então, os recados estão chegando. Abraçando nosso amigo ali, o Raimundo José, na escuta, um abraço. Nosso querido xerife, rapaz, lá em Horizontina, no Rio Grande do Sul, tá mandando um abraço pra gente. O Marcelo Brandão também. O Atlético de Goiás é um time que joga por uma bola. Quando teve que se propor ao jogo, ficou meio que complicado. Abraçar também o André Matos, a Débora Sampaio, o Antônio José, todo mundo ligado. Tupi, rapidinho aqui ainda nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a última derrota de Ceará, Ceará 1, Tupi 2. Vocês na semana passada não estiveram aqui ao meu lado, estavam Rogerinho e Roberto Osório. Eu não sei se o Winston lembra, mas eu terminei o programa dizendo assim, eu já me dou por satisfeito por um empate. Ceará e Tupi. E aí meu amigo querido doutor Roberto disse assim, Ayrton, mas você quer ser campeão e quer um empate, está resolvido? Acha que está resolvido? É porque eu sou assim, meio que detalhista e eu tenho muito cuidado quando vou falar de futebol. E eu não entro nessa, Nilo e Cristóvão, de dizer, porque o time é o último colocado, já é resultado garantido. Não existe isso. Nilo, Ceará começou muito bem o jogo. Eu até achei que o Ceará ganhasse aquele jogo fácil, mas depois que a bola começou a rolar. Mas ao mesmo tempo eu digo, não. Eu já revi isso aí muitas vezes. E a gente sabe que o futebol não é só 30 minutos, só 50, só 80. É até 90 e poucos. O Ceará acabou a derrota. Se tivesse ganho, e hoje era o segundo colocado, né? O Ceará teria ficado com 30 pontos. Como é que tu viu esse jogo, essa derrota? Normal? Aí você me pergunta dos 30 primeiros minutos ou do restante da partida? Do jogo todo? É porque, na verdade, o Ceará está oscilando demais de partida para partida, né? O Ceará, na verdade, não é nem de partida para partida. Durante a mesma partida, a mesma peleja, o Ceará começa com aqueles 30 primeiros minutos, brilhante, um futebol assim que nos empolgou, né? Rapaz, o Ceará é futebol de quem vai ser campeão. Aqueles 30 primeiros minutos foram assim, impecáveis, ao meu ver. Depois dos 30 minutos, aí não, o time desanda. Aí volta a ser aquele time, como você diz, né? Quem está lá embaixo, né? Ou seja, um time que não passa confiança para o torcedor. Está acontecendo alguma coisa, né? Não sei se é falta de preparo físico para o segundo tempo, se é uma inconstância normal de jogo, ou se está faltando, até eu acredito mais, que seja uma falta de uma ordem lá do banco, ou então do mesmo jogador, entre eles, rapaz, vamos dividir essa intensidade de 30 minutos durante todo o jogo, vamos diluir, vamos jogar durante toda a partida uns pedacinhos desses 30 minutos. Eu acho que se o Ceará tivesse feito isso, tivesse diluído aquela intensidade durante todo o jogo, eu acho que nós estaríamos aqui comentando, nem tivesse perdido o jogo, comentando a bela partida do Ceará, que foi a bela partida durante apenas 30 minutos. Abraçando também o Zaca Sabino, meu amigo Zaca Sabino, o Francisco Augusto, o Erlano, toda essa galera boa aí que está acompanhando o nosso programa aqui ao vivo, em programa Ceará de Todo. Meu amigo grande Raimundo José Aguiar Ribeiro, o Bergson Nascimento, rapaz, o Francisco Augusto, o Thiago Lima, o Jefferson Silva, a nossa amiga Débora, um grande abraço, pro José Guri, rapaz, o Agenor Custódio, o Bebel, como é o nome ali, rapaz? Bebel Sandri, PJ. Bebel Sandri, o Ed, rapaz, é elitizado o Ceará, a Camila Soares, o meu amigo AJ, grande alvinegro. Pois bem, Cristóvão, Ceará 1, Tupi 2, nós falamos aqui que o Ceará começou muito bem, mas eu quero ouvir o teu comentário aí
Mas eu tenho falado seguidamente em rede social, inclusive aqui no nosso programa, um termo muito utilizado pelos treinadores brasileiros: intensidade. Me parece não, eu tenho absoluta convicção que o problema maior do Ceará tem sido esse. O Ceará não tem tido essa intensidade em todos os jogos e em todos os 90 e poucos minutos de cada jogo. Então, na medida em que falta essa intensidade, o Ceará cai. No que ele cai, o adversário cresce e faz o resultado que foi o caso. Se realmente o objetivo é de subir, eu acho que esses 3 pontos do Tupi pode fazer falta no final do campeonato. Você lembra que eu falei? Geralmente quando tem clássica assim, contra o grande time, contra o Bahia, Ceará Criciúma, Ceará Náutico, geralmente é fácil de dar um empate. Então, os pontos, eles vão se buscar onde? No interior, ou seja, nos times bem menor, lá longe, como se diz, de casa. Então, esse jogo aí eu vou dar uma explicação aí só para rir mesmo. Eu acho que pela temperatura que lá fazia 12 graus, eu acho que eu correr 25 a 30 minutos para poder se aquecer, depois que foi aquecido, aí se conformou e jogou ruim. Só pode ser isso, porque 25 minutos será era para ter feito pelo menos 2 ou 3 a 0. Teve oportunidade de fazer pelo menos 2 ou 3 a 0. Fácil, ele matou o jogo. Cristóvão, ele entrava fácil do jeito que queria. Exatamente. Na defesa do Tupi, mas então fez 1 a 0. Não sei o que foi que houve, que depois o time arriou totalmente. Claro que o Tupi, mérito do Tupi que cresceu na partida. Agora, o Tupi crescer na partida não quer dizer que vai assustar o Ceará e vai fazer 2 gols contra o Ceará. É para ter sido 3, que o gol foi mal anulado aí. Mas tudo bem. O que foi que houve, não sei. Eu vou dizer que eu vou fazer a coisa. Igual o Luverdense. Jogou mal, perdeu do Luverdense lá. E depois jogou bem contra o Bahia e ganhou do Bahia. Eu vou dar o mesmo crédito. Jogou mal contra o Tupi, perdeu do Tupi, o jogo do Criciúma é outro jogo, é dentro do Castelão. Sem vai dúvida, jogar. não é porque nós estamos falando exclusivamente desse jogo, né? O que foi que houve, não sei. Aí vem aqueles comentários que você sabe disso, a respeito do Santos, que eu não vou nem comentar sobre isso, que eu acho ridículo. Aliás, no segundo tempo, eu procurei um erro do Santos que eu não achei. Zagueiraço. Mas está mal. Ele pode nós fomos apontar falhas individuais. Aí eu iria falar, por exemplo, do Felipe, que desde o início que eu venho defendendo que é um craque vagalume, o Felipe andou fazendo alguns lances de genialidade. Pronto. E nunca mais fez uma partida que prestasse, rapaz. A minha teoria nesse jogo é simples. O Wesley e o Felipe, para mim, não podem jogar junto. Porque quando os dois jogam junto, quem apareceu, o Wesley e o Felipe se escondem. Na hora que o Wesley sai... Eu vou comprar sua briga. Eu vou então... Concorda com isso? Vamos pegar uma briga agora. Vamos pegar uma briga nesse assunto. O Felipe cresce quando o Wesley saia. E lá você acha frente, que eles dois não podem jogar juntos? Não, porque eles jogam na mesma posição. Porque, na realidade, falta o camisa 10 do Ceará. Falta aquele 10 a cabeça pensando que organiza o jogo. Os dois são dois grandes meio atacantes. Deixa eu mandar um abraço pro Dr. Roberto, pro Rogerinho que estão nos acompanhando, o Diego Gradivol, o Diego Pedroso, o Erlano, mas continue que eu vou comprar essa briga agora, viu? Então, para mim, ou é um ou é o outro. E lá na frente é a mesma coisa. Ou é o Rafael Costa ou é o Bill. O Ceará precisa de 2 jogadores abertos. Pode ser o William, que foi contratado, ou o Rafinha, pode ser o Alex Samad, entendeu? Esses 2 jogadores que seria junto com ou com o Wesley ou com o Felipe, para poder abrir e jogar na velocidade. Não, eu não concordo com o Cristóvão nessa parte aí, porque os 2 jogadores podem até jogar parecidos. Falta o quê? O jogador que cadencia o jogo, para digamos, como essa oscilação durante o jogo. Será precisaria de um jogador para parar a bola, que será não tem. Mas já que não tem um jogador desse naipe, e tem os 2, eu acho que a gente não pode abortar, digamos, tirar um jogador desse em nome porque ele joga com a mesma posição. Eu acho que eles têm que se adequar. Tá lá um grande treinador do banco, vamos colocar os 2, cada um você faz a função tal e você faz a tal. Ou seja, não pode jamais deixar, digamos, uma pérola no banco, entre aspas, né, que o Ceará não tem outra, da mesma forma como o Bill e o Rafael Costa. Os 2 não estão no bom momento, aí tudo bem, pode até tirar por esse motivo, mas pelos 2 jogarem na mesma posição, não, tem que se adequar ao futebol, porque quando você tem craque, tem que estar em campo mesmo. Não é o caso, mas se tivesse. O Beckson está dizendo, por que o Ceará tem mania de ajudar o time da zona? E o Diego Pedroso diz, um abraço para Ceará Amigos, meu amigo Flauber. Vamos para o final já do primeiro bloco, e quando nós retornarmos, eu vou continuar esse assunto, nós temos muitos temas, mas assim, eu já quero deixar o monte para uma brigazinha no segundo bloco. Eu não concordo com esse pensamento, não. 1970, já vamos encerrar. 1970, a seleção brasileira que foi, o que é que eu posso dizer? Um exemplo de técnica, de qualidade, de genialidade. Nós jogamos com vários jogadores, teoricamente, com as mesmas características, jogadores inclusivos e improvisados, e deu no que deu. Tricampeão na época
dando um baile em todas as outras seleções. Então, assim, sendo craque, sabendo jogar, tem vaga. Mas a gente volta já para Você brigar. vai comparar a seleção de 70? Não, eu não estou comparando, pelo O amor de nível de Deus. cada um? Não estou comparando jogador por jogador. A gente volta daqui a 15 segundos. O programa será de todos para cima deles, vozão.